autoridades presentes, minhas senhoras, meus senhores. Fazendo uma reflexão, e o professor Tomás Henrique falando. A questão social, professor, é muito mais grave do que nós pensamos. Depois de 8 anos fora do governo, e o Estado sempre com os meus sonhos, eu povoei minha mente, eu me conduzi, lutei da forma que pude, não fiz nada que qualquer um de vocês, meninas e meninos, não pudesse fazer. Eu voltei, depois de 8 anos fora do governo, de um Estado que eu tive a honra e o privilégio de contar com rondonistas na hora da preparação da opinião pública, sem engajamento político. Eu não era político. Eu tivera um mandato de vereador de 1 ano, um mandato tampão no município, e 3, 4 anos depois apareceram os meninos e as meninas do Projeto Rondon, e nós já estávamos sonhando e lutando pela criação do Estado do Tocantins, um Estado que não tinha universidade nenhuma em lugar nenhum. Curso de 2º grau tinha 4. 2 médicos, um em Araguaína, outro em Porto Nacional. 2 hospitais, um fechado, a outra metade fechada. Lamparina, a Bela. Eu sou autor de uma proeza. Veja que proeza. O pai do hoje famoso White Batista, Eliezer Batista, era ministro. E nos deu, a meu pedido, deu para o município um conjunto gerador. E o presidente da CELG de então, Dr. Guedes Coelho Filho, resolveu também atender o nosso pedido, fazer a linha de distribuição de energia em Colinas. Olha, quem for para Colinas vai ver essa história lá, dos mais velhos. E foi o primeiro conjunto gerador da região toda, do estado todo. Um conjunto gerador para distribuição de energia de um pequeno conjunto gerador, dava para a cidade muito mal. À medida que as coisas cresceram, os olhos da elite brasileira se voltaram para essas planícies imensas, esse potencial de recursos hídricos extraordinário. Por incrível que pareça, as desigualdades aumentaram. Professor, nós temos hoje, apesar de todos os avanços, está no IBGE, não sou eu quem fala, é o IBGE. 109 mil famílias com renda per capita, com renda por família de R$70. Destas 109 mil famílias, tem 13 mil famílias com renda zero. Vocês sabem o que isso significa. Eu usei na campanha alguma coisa muito espontânea que o povo me ensinou. Nós precisamos tirar os meninos das ruas, precisamos ocupar principalmente os adolescentes. As crianças já precisam, a presidente Dilma louve-se essa medida de cuidar das creches, ela já determinou. Isso é difícil de chegar a cada lugar, mas a verdade é que ela adotou a providência e muitos vão ter a liberação de recursos para esse fim. As creches, fortalecer o ensino fundamental e o de 2º grau, se possível, no maior nível possível, ensinar os adolescentes a trabalhar o ensino tecnológico. Isso é preciso realmente. Nós temos que construir a grandeza da nação
preparando, capacitando cada homem e cada mulher desde o período inicial de suas vidas. É o trabalho que constrói uma nação, não é a mão estirada a pedir benefícios. Kennedy, em 61, não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que é que você pode fazer pelo seu país. Tem essas lições. Almirante, oficiais generais do Exército, da própria Marinha, eu gosto muito da convivência com os militares. São os melhores agentes públicos, os melhores agentes republicanos, de sentimento arraigado de amor à pátria, solidários. Haja visto esse projeto lá de 1967. Pois bem, eu convivi com as meninas e os meninos do Projeto Rondon na nossa Colinas. Vocês vão ver, vocês que vão para Colinas, é o pessoal de Alfenas, não sei, parece que é. Isso. Pois é. Vão ver a pracinha 21 de abril. Foi o Projeto Rondon, as meninas e os meninos que construíram em mutirão. Vocês vão ver a arborização com Manguba, ainda hoje tem lá. Com Flamboyant, ainda hoje tem lá. Foram eles. Olha, eles chegaram, eu os levei a toda parte para ver o quadro de pobreza. Ou você está pensando que eu tinha menos da metade da idade que eu tenho hoje, mas não pergunta a minha idade não, por favor. Mas então, eu não era alienado. E quero pedir a Deus que não me deixe ser nunca alienado. Nunca me deixe decepcionar a quem confiou em mim. Eu levei a toda parte, eu levei na zona de prostituição. Eu mostrei o que é que sobra para o pobre. É a prostituição, é se entregar ao traficante de drogas, ao crime. É por isso que eu digo sempre, o adolescente, principalmente o adolescente desocupado, é matéria-prima da violência usada pelos bandidos. Mas, vem cá, é o que resta. Vocês viram a tragédia de Lusiana, viram pelos jornais? Lusiana é Goiás. Um maluco, tarado, sei lá como dizer, pegava 20 reais, mostrava para um adolescente e dizia: vamos ali comigo, que eu te dou esses 20 reais. 20 reais para um adolescente pobre é muito dinheiro. O adolescente, o jovem, pensa logo na mãe, na família, na casa. Não pensa que é diferente, não, é assim. Eu vivi esse sentimento. Pegar os 20 reais para levar 1 quilo de carne para casa, levar os mantimentos que faltavam no dia a dia do seu lar, pai desempregado em geral, essas coisas todas. Assim ele matou 7 apauladas. Quem é responsável por isso? É todos aqueles que não são do outrismo. Esse problema não é dos outros, esse problema é nosso. Nós temos que mudar esse país. Sabe que o Projeto Rondon tem um veio extraordinário que pode provocar essa mudança? Junto às massas, conscientizando, esclarecendo. Pode. E eu sinto que é o que eles desejam. Por isso se espalham pelo Brasil afora. Que iniciativa brilhante! E que nome! De alguém que fez uma obra extraordinariamente bela, percorrendo os lugares mais inóspitos, mais difíceis, com populações indígenas isoladas, completamente sem ter um sentimento pátrio.
que ainda não chegara essa organização de um país. Eles não tinham nenhum conhecimento, eram como feras, cada um lutando por si e pelo seu pequeno grupo. Rondon integrou as populações e essas vastidões territoriais. É o papel moderno de vocês, rondonistas. Esse é um papel importante, muito importante. Veja só, de vez em quando, Almirante Saboia, eu encontro um ou outro jovem, uma ou outra jovem do Projeto Rondon, muito bem sucedidos na vida, com responsabilidades grandes, porque foram conhecer as diversas regiões do país e essas populações isoladas captaram o sentimento do povo, conhecer a dura realidade em que muitos vivem e buscam dar solução aos agravados problemas brasileiros. De maneira que eu fico muito feliz em ver revigorado o Projeto Rondon. As Forças Armadas e essa área sob o comando de um homem que já ajudou significativamente o Brasil e particularmente o estado do Tocantins. A nossa capitania dos portos, que os poderosos não queriam deixar aqui, instalar aqui. Ele bateu o pé firme nisso tudo. Um dos maiores e melhores chefes militares que o Brasil tem, o Almirante Saboia. E veja só, eu fui office boy de um tio dele, o poeta das meninas românticas desse país, o poeta J.G. de Araújo Jorge. É sobrinho dele. Eu sei que é bem entregue a esse comando extraordinário, almirante, o general. Não é à toa que ele se chama genial, e é mesmo. E o de outros chefes militares. Aqui o coronel Martim, o comandante Coelho, a nossa polícia militar, os setores do governo, da educação. O secretário de Educação não está aqui, está representado. Sabe por quê, almirante? Aí tem uma feira literária internacional do Tocantins. Gente que veio de toda parte do Brasil. E isso está no momento de maior intensidade. Hoje, inclusive, tem shows, tem muita coisa com artistas nacionais, tem figuras nacionais debatendo nos diversos pavilhões, lançando livros e outras coisas mais. Então ele, na realidade, não pôde estar aqui. Forma que eu espero que seja mais uma contribuição, e agora vigorosa, no combate às desigualdades, nos avanços, para os avanços que o Brasil precisa, vencendo essas dificuldades, dá uma perfeita robustez à unidade nacional, ajudando o seu povo a vencer as dificuldades, as vicissitudes de cada região. Vocês que vão a Itacajá, tem um rally, o prefeito Manuel Pinheiro, que não é candidato, de novo, então eu estou falando nisso porque ele não é candidato. Ele organiza um rally, é um lugar maravilhoso, que ele está realizando sempre, de vez em quando. Os que vão para lá, Poema, é um lugar também muito bonito, tem muita gente boa. Eu deixo de falar para não envolver questões partidárias, embora todos sejam meus amigos, mas vocês vão visitar os lugares Palmeirante, Itacajá, enfim, todos. Caseara. A Caseara é lindo, é lindo. É um lugar lindo, lugar de turismo. Lugar de turismo, lugar magnífico. E tem lá perto de Caseara, tem o Cantão, que é uma beleza, que estará sempre à disposição de vocês.
Agora, Almirante, eu não vou me estender mais, não, eu já falei demais. Aqui está, Almirante, uma entrevista que eu dei para o Globo, exatamente o professor denunciando os crimes que cometiam contra os trabalhadores e o povo. Eu fui recebido, porque presidente eu fui recebido? Getúlio Vargas. Veja como eu sou antigo. Pois é, Getúlio Vargas, olha aqui. Aí, esse jornal é o Globo daquele dia, 12 de julho de 1945. Estou eu aqui na 8ª página, ó, de mangas arregaçadas, diga-se de passagem, bonito para danar. Entende? Dando uma entrevista ao Globo. Pois bem, logo em seguida, eu fui trabalhar num jornal, o redator principal era tio dele, e adorado pelas meninas. JG, um dos maiores poetas românticos do Brasil. E não é que eu reencontro depois de longos anos que eu deixei de trabalhar na Resistência, que levantou a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes em 45. Eu fui para a minha vida e ele também permaneceu na militância. Quando eu fui tomar posse como deputado federal, a 1º de fevereiro de 1971, eu vou entrando no plenário, eu vejo aquela figura lá, o JG. O senhor é o JG? Sou eu mesmo. E você quem é? Eu sou o protegido de Mariazinha. O que é Mariazinha? Mariazinha era secretária e eu era tão menino que eu quebrei um filtro na hora de lavar o filtro. E o Celso Kelly, que era o diretor administrativo, mandou botar no meu salário. Aí eu chorei para acabou. Eu era menino mesmo. Era o choro. E a Mariazinha ficou com pena de mim, deu um jeito lá e eu não paguei o filtro, porque eu não quebrei de propósito, dizia ela, e não foi mesmo. Quando eu disse que sou protegido da Mariazinha, o JG disse assim: mas José Wilson, o que é que você está fazendo aqui? Olha que maravilha, que homenagem ele me prestou, lembrando do meu nome. Eu digo, eu vim tomar posse como deputado federal também, e eu por Goiás. Veja o que é a beleza da democracia. Foi um dos melhores companheiros, amigos, companheiro de debate, uma contribuição rica para a criação do Estado do Tocantins, por muitos e muitos anos. Alguns apartes que ele me deu, falando dos negros de Eritreia. Olha, é alguma coisa tão bonita que o plenário todo ficava extasiado. Pena que ele foi embora. Eu tenho muita saudade dele. E eu gosto muito do sobrinho dele. Eu tenho que dizer isso e pedir a ele, me desculpe, eu não posso ter assim essa coisa de formalismo com um Araújo Jorge, não tem jeito. É como se eu fosse a vida inteira uma pessoa convivendo com essa família, de que todos nós temos orgulho. Todos eles são altamente responsáveis, belíssimos homens e mulheres, de um sentimento de brasilidade que pouca gente tem. De maneira que eu quero passar às suas mãos, e aqui está contado o episódio dessa coisa toda, Almirante, como uma reminiscência, e principalmente com referência ao JG. Esse jornal, do dia 12 de julho de 1945, eu assisti, eu vi com os meus olhos, e o que ele anunciava aí, o desfile dos pracinhas, heróis da FEB que voltavam da Itália, na Avenida Rio Branco. Eu vi chegar a FEB, e eu vi chegar a FAB do Sentapua. Eu vi uma tragédia do Bahia, que houve sabotagem ou qualquer coisa, que explodiu a polpa do navio. Na realidade, tem uma matéria interior
que dá toda a descrição da tragédia, eu presenciei muita coisa no nosso país. Nosso país cresce e se encaminha para ser uma potência econômica mundial. Mas é do esforço de cada um de vocês, meninas, de cada um de vocês, meninos, da capacidade de conscientizar cada pessoa que vocês encontrarem. Por maior desânimo que tenha, levante, faça, ao invés de uma pessoa que apenas fica indignado, mas uma pessoa que aproveita essa indignação como força de mudança transformadora. Vocês são agentes dessa mudança. Eu acredito muito que essa elite universitária possa mudar esse país. Eu usava, professor, nós já colocamos, a partir de agosto nós teremos 80 mil crianças, principalmente jovens. Olha, eu tenho um cuidado especial pelo jovem, pelo adolescente. Você sabe por quê? O adolescente está com uma carga hormonal incrível. Então as pressões são muito grandes. Por que é que eu sei disso? É porque eu sou adolescente. O problema está por aí. Eu sinto isso. De forma que nós precisamos cuidar. Então eu dizia, dizem que não dá para fazer a escola de tempo integral, que é muito cara. Uma sociedade que não pode manter uma escola de tempo integral, ocupando seus adolescentes, suas crianças, ensinando-lhes esporte, a diversas atividades artísticas, não é uma sociedade, é uma horda. E eu dizia mais, eu vou provar que se não roubar e não deixar roubar, dá para fazer, e está dando para fazer, está dando para fazer. Minha saudação especial a todos, as boas-vindas do governo e do povo do Tocantins. Aqui é o centro do Brasil. Aquele palácio que tem ali é um marco o marco zero do centro geodésico do Brasil, feito em forma de palácio, centro das decisões do nosso estado. A casa de lá é de vocês. A hora que quiserem, será um prazer, professor, será um prazer vocês todos, receber todos vocês. Os estados e as regiões de onde vocês vieram, eu conheço. Eu andei por esse Brasil afora. Eu nunca me entreguei. Eu nunca me esqueci que a gente tem que ganhar o pão da família, da gente próprio, é no trabalho. Eu fui buscar, fosse o lugar mais distante e as dificuldades maiores que eu pudesse encontrar. E esse é, na realidade, o caminho. Agora, de fato, lembrem-se disso. Vocês são privilegiados. Vocês estão na universidade. As desigualdades, os jovens desocupados, o que está à disposição deles é a prostituição, é a droga, é o crime. Porque vocês vão de convir que a cidadania que a gente vê em outros lugares, lá tem uma razão. Por exemplo, nós fomos ao Japão, minha mulher foi ajudar uma moça magrinha que ia botar uma mala no ônibus. Ela foi ajudar com pena dela. Aí ela parou, chamou o intérprete e disse para ela que ela agradecia muito, mas que ela era paga para isso. Ela ficava grata pelo gesto dela, mas que, se ela permitisse, isso feria a dignidade dela. Olha que beleza. Agora vai dizer isso para quem está passando fome, vai dizer para quem está abandonado, para quem não tem a oportunidade do emprego. Olha,
nos momentos iniciais do grupo, toda dificuldade, eu abri um microcrédito, inicialmente de R$1.000 para cada pessoa. Nesta cidade, não foi em outro lugar não. Filas enormes de milhares de pessoas atrás do microcrédito de R$1.000. Sabe o que estava acontecendo? Pessoas desmaiando nas filas com fome. E eu mandei dar comida para todo mundo. E eu fui buscar meios para fazer o microcrédito com capacitação. Chamei o Sistema S, que está trabalhando duramente. O microcrédito para ensinar a trabalhar, cabeleireira, costureira, sapateiro, o que for, com o financiamento das suas ferramentas. Mas eles têm a capacitação. O microcrédito e a capacitação, porque aí eles estarão salvos na realidade. Daí, eles que não tiveram a oportunidade de colocar os filhos na universidade, de se colocarem na universidade, de terem acesso à universidade, vão colocar os filhos. É a forma que nós temos de fazer isso. Eu repito, a responsabilidade de vocês é muito grande. É muito grande. Quando eu levei moças e rapazes nos bordéis de Colinas, eu levei para dar um choque. Aí vieram prostitutas falar comigo e dizer: olha, paga um traçado para mim. Sabe por que o traçado? Porque era uma forma dela ganhar um dinheirinho dela. Eu dei o dinheirinho dela e dizendo: olha, dá um jeito de dizer que eu não quis pagar o traçado nessa coisa toda, e vamos embora daqui para não sofrer retaliação. O mundo é muito mais injusto do que vocês pensam. Descubram isso. Descubram e ajudem esse país a, com a sua indignação, levar o nosso povo para uma grande transformação. Meus cumprimentos, sejam bem-vindos. Muito obrigado.